E aí, Segurão, tudo bom? Olha só, resolvi fazer um vídeo para explicar esses exercícios de calor, porque eles são um pouquinho mais complicados, tá? Vou tentar fazer ele direto, um pouco mais rápido para entender, para quem não tem entendido. Então vamos lá. O primeiro exercício eu perguntei qual é a quantidade de calor necessária para transformar 200 gramas de ferro sólido, 25 graus Celsius, em ferro líquido a 1525 graus Celsius. E dei o calor específico e dei o calor latente dessa substância. Então repara aqui que primeiro, olha só, eu vou de ferro sólido a 25 graus Celsius até eu chegar nessa temperatura aqui. Tá ok? Tá certo? Quando eu chego nessa temperatura é que eu troco de estado físico. Tá bom? Então olha só, de 25 até 1525 você concorda comigo que mudou de temperatura. Se mudou de temperatura é macete. Tá bom? Então botei aqui a forma do macete. M, Czinho, delta T. O M é 200, está escrito aqui em cima. O Czinho é 0,1, está escrito aqui. E o delta T é a variação de temperatura, quanto que mudou do início para o fim, tá? Aqui no fim eu tenho 1525. Aqui no início eu tenho 25. Então eu fiz 1525 menos 25, que dá 1500. Então eu vou pegar esse 1500 e botar aqui no valor do delta T, tá? Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu tenho o valor de 30 mil. Confere na calculadora para mim, tá bom? Já acabou? Não, eu tenho que fazer o segundo calor, porque até aqui ele está sólido, eu só mudei a temperatura. Agora eu vou mudar o estado físico, porque ele quer saber o ferro líquido. Quando eu mudo de estado físico, eu estou falando do Q mole. Lembra sempre disso, tá? O Q mole então é M vezes L. M 200 e o L 65, tá bom? A massa é a mesma, não mudou, né? 200 vezes 65 vai dar 13 mil. Tranquilão. Acabou? Não, eu tenho que somar isso tudo agora. Vou somar o 30 mil mais o 13 mil. Isso dá 43 mil calorias. Então essa é a resposta final, tá? Então primeiro eu fiz macete, porque a temperatura mudou. Segundo eu fiz ml, porque só mudou o estado físico. A temperatura não mudou, a temperatura aqui é a mesma, não muda. Quando não muda a temperatura, ou quando muda o estado físico, eu uso Q mole, tá? No final eu só somei isso tudo. Já o segundo exemplo, ele era igualzinho que a gente fez na aula, eu só mudei os números. Na verdade, eu só mudei o número de massa, se eu não me engano, não sei. Tá? Então, olha só. Eu fui aqui de gelo, ele pede qual é a quantidade de calor total necessária para transformar 80 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água a 20. Então, olha aqui, ó. Eu fui de gelo menos 10 até água a 20. Só que nesse processo coisas acontecem. Porque, por exemplo, para eu ir de gelo para água, para eu mudar o estado físico, eu tenho que chegar em 0 graus Celsius. Quando eu chego em 0 graus Celsius, o gelo começa a derreter. Aí a água está a 0 graus Celsius, mas eu não quero saber essa água a 0 graus, eu quero saber a água a 20, tá bom? Então eu vou transformar de 0 para 20, tá? Então vamos lá. De menos 10 até 0 é a primeira setinha. Cada setinha é um calor. Q1. Essa primeira setinha, como eu mudei de temperatura, macete, tá? E eu fiz a mesma coisa do ΔT, ó. A variação aqui também é 10, foi de menos 10 para 0. Então a variação de temperatura é 10. O M é 80, Czinho do gelo 0,5, ΔT 10, você viu aqui em cima. Q1 então é igual a 400 cal. Tá ok? Tá certo? 400 calorias esse primeiro calor aqui. O segundo calor, ele foi de gelo 0 graus Celsius para água 0 graus Celsius. Mudou de temperatura? Não. Mudou de estado físico? Sim. Se isso acontece, Q mole. A massa é 80 e o L também é 80. 80 vezes 80 dá 6.400. Ok? A última setinha é de água 0 graus para água 20. Mudou de temperatura? Mudou. Então eu vou fazer macete. Tá certo? Então, 80, que é a massa, vezes 1, que é o Czinho da água, H2O, ó, 1, vezes o ΔT, que aqui é 20, né? Porque foi de 0 para 20, então variou 20. 80 vezes 1 vezes 20, 1.600. Acabou? Não. Inclusive, eu tinha que botar mais um sinal aqui de soma. Eu tenho que somar mais uma vez. Vou somar agora os três, ó. 400 mais 6.400 mais 1.600. Isso aí vai dar 8.400 calorias. Tá ok? Tá certo? Daqui a pouco agora você vai lá ver a nossa aula de hoje e se não entendeu algum exercício, dá uma volta aí pra tirar essa dúvida, tá bom? Até daqui a pouco.